Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso projeto de leitura, lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Projeto esse que irá durar todo esse ano de 2021, onde semanalmente, às segundas e às vezes às sextas-feiras, eu aparecerei por aqui para comentar com vocês acerca de um dos artigos e tópicos apresentados e escritos pelo Olavo de Carvalho em mais de 2 décadas de produção jornalística, reunidas nesse livro de maneira magnânima pelo Felipe Moura Brasil. Se você é novo no canal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist com os vídeos antigos. Já temos pelas minhas contas 16, 17 vídeos, mais de 10 horas de conteúdo inédito, que não existe em nenhum lugar no YouTube, um canal, até mesmo uma pessoa que tenha feito isso que eu estou fazendo, de ler artigo por artigo, assunto por assunto e comentar com vocês acerca das minhas reflexões. Como também na descrição você pode encontrar, claro, o link da cópia física, caso você deseje adquirir o livro, para poder acompanhar esse projeto que irá durar todo esse ano de 2021. E se você é novo no canal, por favor, considere inscrever-se, ativar o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui praticamente toda a semana, sejam meus ou da minha esposa, onde nós compartilhamos aqui o nosso desenvolvimento pela via e na vida intelectual àqueles interessados. Pois bem, sem mais delongas, vamos dar início já a essa nossa aula. Lembrando, quem já nos acompanha, especificamente falando nesses últimos 2 meses, talvez já tenha percebido, eu já comentei sobre isso em algumas das aulas anteriores, que durante 2 meses e hoje, finalmente encerra-se o capítulo sobre revolução. Foram exatamente com esses 3 artigos que serão apresentados a vocês de maneira concatenada nessa aula de hoje, um total de 35 artigos tão somente sobre a revolução. Falamos sobre globalismo, manipulação, mentalidade, sociedade versus culpa, capitalista versus revolucionários, dinheiro versus conhecimento, revolucionários versus o mundo melhor, que foi o tema da aula passada, e hoje iremos falar sobre desmascaramento. E 3 artigos escritos pelo Olavo de Carvalho são, de certa forma, e serão o tema dessa nossa aula de hoje. E começando, em definitivo, o primeiro artigo dessa tríade de artigos que nós iremos ver acerca do desmascaramento chama-se A Boa e Velha Língua Dupla. Artigo esse publicado no Diário do Comércio na data de 28 de novembro de 2010, portanto há mais de 10 anos atrás. E esse último tema abordado pelo professor Olavo de Carvalho, ainda dentro do tema revolução, muito me chamou a atenção por ser eu, esse que vos fala, um linguista de profissão formado em letras, e o professor Olavo de Carvalho faz um trabalho assim acima da média ao nos convidar a refletir acerca do poder das palavras, do poder da língua, que muitas são as pessoas que ignoram o quão as palavras, a língua, o idioma tem poder na manipulação, ou melhor dizendo, na forma de manipular a mente das pessoas. O professor inicia esse artigo dizendo exatamente o seguinte, permitam-me ler na íntegra para vocês. Abre aspas. Se há algo que a história confirma sem um único exemplo em contrário, é isto. 2 pontos. Toda e qualquer verdade ou ideia valiosa que algum dia chegou ao conhecimento dos seres humanos foi descoberta de um ou alguns indivíduos isolados. Ao disseminar-se entre as massas, perde o impulso originário e se cristaliza em fórmulas ocas, infindavelmente repetíveis, que se podem preencher com os sentidos mais diversos e usar para os mais diversos fins. Tudo começa na inspiração e termina em macaqueação. Sempre foi assim e sempre será. Essa não é a primeira vez que o professor Olavo de Carvalho traz a nós, leitores dessa sua obra, essa reflexão de que grandes ideias que circulam pela humanidade até os dias atuais começaram em pequenos grupos ou surgiram da mente de uma única pessoa. E ao serem transmitidas ao passar dos anos, ao passar dos séculos, é uma espécie de telefone sem fio, elas foram sendo deturpadas e usadas ao bel prazer das pessoas que propagaram essa ideia mais adiante. Eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso acerca do cristianismo, no sentido de que algo parecido com isso, mais ou menos, que os primeiros cristãos, esses sim, seguiram
fidedignamente a palavra de Cristo, a palavra divina. E o que veio a se surgir depois, com o passar dos séculos, com o passar dos anos, foi justamente essa deturpação das ideias de Cristo. Basta vocês verem, por exemplo, o que é, se não hoje, a teologia da libertação, se não a tentativa de dar um tom revolucionário às próprias palavras de Cristo e às próprias Sagradas Escrituras. Não é sobre isso que o professor Olavo fala, mas eu trago apenas esse vislumbre que me passa a mente vez ou outra quando leio algo parecido com isso. O professor foca especificamente falando nas ideias modernas, essas falsas ideias assim denominadas por eles, aquelas especificamente que surgem ali por volta do século XVIII, né, que são carregadas de um certo prestígio intelectual. E por que essas ideias massificantes e massificadas, que tendem a guiar a sociedade rumo a um tal progressismo, que muitas das vezes não é um progresso em si mesmo, são compradas por muitas pessoas? Para o professor Olavo de Carvalho, vivemos uma época onde as pessoas preferem seguir certas modas ou seguirem certos intelectuais temporais, porque é muito mais fácil do que essa busca incessante e incansável, até porque não fatigante, pela verdade em si mesma. São os chamados intelectuais temporais, esses intelectuais que surgem vez ou outra, muitos deles inclusive repetindo ensinos e adágios de séculos anteriores e reformulando, apenas trocando um punhado de palavras e apresentando essas ideias seculares, como se for, e até mesmo algumas milenares, como se fossem novas ideias. Esse, basicamente, o que você vê, por exemplo, com os tal dos coaches hoje em dia, que nada mais do que muitos deles, não todos, é óbvio, eles reciclam ideias de sábios, como, por exemplo, Baltazar, Gracian, até mesmo Aristóteles, Platão e outras tantas grandes mentes pensantes da humanidade e ressignificam esses ensinamentos e trazem para a modernidade, para a contemporaneidade. O que o professor Olavo de Carvalho, mais uma vez, de maneira assertiva, nos convida a refletir é que alguns sujeitos, né, nascem, ou melhor dizendo, seguem essas ideias porque é muito mais fácil do que você questionar justamente essas ideias. É muito mais fácil você seguir a pleiade ou seguir o rumo nesse falso desenvolvimento intelectual. E é impossível, claro, não lembrar da famosa frase escrita pelo Nietzsche no seu livro chamado O Anticristo, quando Nietzsche falava, né? Alguns homens já nascem póstumos. E trazendo isso aqui para a reflexão do professor Olavo de Carvalho, eu consigo enxergar de que algumas ideias elas são tão centrais para o desenvolvimento da humanidade que elas conseguirão passar no teste do tempo, passando séculos, milênios, e elas ainda assim serão relevantes para a humanidade. Diferente de algumas ideias, que segundo o professor Olavo de Carvalho, já nascem praticamente mortas e que só subsistem por conta de interesses terrenos, tacanhos e mesquinhos de discípulos e de pessoas que têm desejos maléficos, vilipendiosos por trás. Ele cita, claro, algumas figuras aqui, entre elas Maquiavel, Diderot, Marx, Freud e até mesmo o próprio Charles Darwin, que segundo o professor Olavo de Carvalho, são ideias que hoje em dia, caso essas ideias fossem apresentadas como sendo novas, não conquistariam nenhum devoto, mas como elas vieram sendo carregadas com o passar dos séculos através dos seus discípulos, essas ideias se fazem presentes até os dias de hoje, mas não se sustentam, segundo o professor Olavo de Carvalho, em um debate real, em um conflito franco entre ideias. Ideias essas que, segundo o professor Olavo de Carvalho, carregam uma tal ambiguidade congênita. E o próprio professor vai explicar isso aqui, que essas mesmas ideias defendidas por Maquiavel, Diderot, Marx, Freud e Darwin, hoje os seus discípulos o fazem a defender essas ideias de maneira pública de forma ambígua. Explica a vocês, trazendo como exemplo o próprio Karl Marx, quando o professor Olavo de Carvalho vai dizer, abre aspas, a continuação dos debates e os zelos dos discípulos em preservar a imagem do mestre é que trazem à mostra o potencial de desconversa escorregadia contido na exposição da ideia originária. Sabe aquela clássica frase que muitos já ouviram, referindo-se às ideias de Karl Marx como deturparam Marx? É basicamente isso que o professor Olavo de Carvalho está falando. Que, ao defender essas ideias em público, de Diderot, Maquiavel, Marx, Darwin e outros tantos, especificamente falando desses pensadores revolucionários, as pessoas que o fazem de forma sempre muito ambígua, no sentido de que
Se as ideias derem certo, ótimo, é um mérito para as nossas ideias. Mas quando dão erradas, a culpa não é daquelas pessoas que defenderam essas ideias. Isso acontece muito, por exemplo, com Marx, né? Marx deixa muito claro no seu manifesto do Partido Comunista, lá no capítulo 2, Burgueses e Proletários, que as ideias marxistas, para serem aplicadas na sociedade, elas passarão primeiro por um estágio despótico, ou seja, uma ditadura. E aí, quando você vai observar o mundo na realidade, todos aqueles pensadores revolucionários que levaram a cabo, levaram a fim, às últimas circunstâncias, as ideias marxistas, foi justamente isso que aconteceu. Mas o que é que essas mesmas pessoas dizem? Não, Marx foi deturpado. Aquilo não é marxismo verdadeiro, não é um real marxismo. Sendo que quando você vai ler na letra da palavra, ou na letra da lei, perdão, é justamente isso que Marx e Engels já haviam avisado e alertado no seu próprio escrito do Manifesto do Partido Comunista. Além disso, é claro, vocês podem observar que é aquela tal da consciência de classe ou até mesmo a apropriação das mentes. Então, por exemplo, o Marx e o Engels escreveram no Manifesto do Partido Comunista de maneira muito clara. Inclusive, eu tenho aqui em mãos, até separei e vou ler para vocês mais à frente uma parte específica. Que todo proletário ele é imbuído do desejo, do ímpeto revolucionário. E que, para o Marx e o Engels, ainda no primeiro capítulo, a revolução do proletário é um caminho natural, é um desenvolvimento, segundo Marx e o Engels, da própria sociedade. A tal da luta de classes chegará de maneira iminente. Só que no próprio capítulo seguinte, tanto Marx quanto Engels, eles desdizem o que eles disseram páginas anteriores, quando eles mesmos se colocam como sendo, digamos assim, os motivadores, os vetores principais para a tão sonhada revolução. Mas espera lá, se você mesmo afirmou páginas atrás que o processo da revolução do proletariado, ou a tal do estouro da luta de classe, é um processo iminente, por qual motivo os revolucionários têm que avançar, acelerar esse processo revolucionário? E sabe o que é pior? Quando um proletário, por exemplo, não se curva, não prostra-se diante desses revolucionários ou dessas ideias revolucionárias marxistas, o que é que os marxistas atualmente dizem? Que esse sujeito foi cooptado pelo pensamento burguês. Mas não foi o próprio Marx e Engels que disse que todo proletário tem essa tal consciência de classe e que ele percebe que ele está sendo dominado pelo burguês malvado? Então vocês percebem? É justamente isso que o professor Olavo de Carvalho está criticando acerca desse pensamento, dessa ambiguidade congênita, né? Que você pode muito bem encontrar de maneira muito clara, lúcida e transparente nessa tal ideia que hoje em dia é repetida ad quase infinito, da tal da coerência ou consciência de classe, ou até mesmo apropriação das mentes, no sentido de que alguns marxistas revolucionários contemporâneos dizem que se um proletário não está ciente da sua condição de classe proletariada, ele já foi cooptado, ele já foi seduzido pelo pensamento burguês, que é justamente o contrário do que Marx e Engels afirmavam no seu escrito revolucionário, né? Porque essa duplicidade, lembrando, o professor Olavo de Carvalho fala que isso é recorrente em Diderot, Maquiavel, o próprio Freud, mas ele foca muito no marxismo, e é justamente sobre o marxismo que eu quero falar com vocês aqui nessa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos. Permitam-me ler as próprias palavras de Marx e Engels no capítulo 2 do seu Manifesto do Partido Comunista, escrito a pedido da Liga dos Comunistas no ano de 1848. Vejam o que é que o Marx e o Engels escrevem no finalzinho desse capítulo 2. Abre aspas. De início, é claro que isso que é a Revolução Proletariada, só pode acontecer por intermédio de intervenções despóticas no direito de propriedade e nas relações de produção burguesas, ou seja, por intermédio de medidas que parecem economicamente suficientes e insustentáveis, mas que no curso do movimento transcenderão a si mesmas e são inevitáveis como meio de transformação da totalidade do modo de produção. Essa própria passagem, ela já é ambígua, porque o Marx e o Engels já estão assumindo em alto e bom som que para chegar à tão sonhada revolução do proletariado terá que se passar, antes de mais nada, por uma ditadura. Sendo que são os próprios marxistas atuais e daquela época que reclamavam justamente da ditadura da burguesia. Ou seja, eles querem, entre aspas, solucionar um problema ampliando o veneno. Só que a diferença é que agora eles é que estão aplicando o veneno diferente, por exemplo, quando era a burguesia seguindo a ótica aqui
dos comunistas. E que eles mesmos estão cientes de que esse processo revolucionário, essa conquista pela democracia, vou colocar aqui entre aspas, ela passa-se por um momento de instabilidade financeira. E aí quando você vai discutir com um marxista, o que é que o marxista diz? Um marxista contemporâneo, trazendo aqui para a nossa realidade de hoje. Ele vai dizer que esses problemas econômicos são advindos de quê? Do capitalismo. Peraí, mas o próprio Marx e Engels afirmaram categoricamente no seu manifesto que a chegada da Revolução Proletária iria trazer problemas de ordem econômica e que seriam inevitáveis esses problemas e deveriam ser superados mais à frente com a tão sonhada Revolução do Proletário. Então vocês percebem essa ambiguidade congênita que persiste nas palavras? É impossível não ler isso aqui com o mínimo senso crítico de razão das palavras e um mínimo conhecimento de linguística e não perceber o duplo pensar. E aqui eu faço referência ao próprio George Orwell, escritor, um dos meus novelistas, romancistas preferidos. Para quem não lembra, George Orwell é o codinome não, perdão, é o pseudônimo, né, de um autor inglês chamado Eric Arthur Black, que escreveu 2 romances que eu considero serem fundamentais para entender o mundo atual, especificamente o pensamento marxista, né? São eles, 1984 e A Revolução dos Bichos. Se você que me assiste nesse momento ainda não leu, por favor, recomendo fortemente. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o link desses 2 livros em específicos para você poder adquirir na Amazon e entender um pouco melhor sobre o que vem a ser esse tal duplo pensar que eu vou explicar mais adiante. E aí o professor continua, ainda sobre a duplicidade de línguas do marxismo. Aparece não só nas grandes linhas, abre aspas, da teoria e da estratégia, mas nas atitudes dos intelectuais marxistas, ante qualquer acontecimento da vida cultural ou política. Tudo aí tem 2 caras, cada uma exibida ou encoberta em rodízio, conforme as conveniências do momento. Aí o professor traz aqui, mais uma vez, de maneira brilhante, um fato histórico que comprova o que ele acabou de afirmar. Em 1967, quando a União dos Escritores da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas proclamava Solzhenitsyn um tipo execrável e perigosíssimo, o filósofo comunista George Lukács jurava que o autor de Um Dia na Vida de Ivan Denisovich tinha uma visão ortodoxamente marxista das coisas. O movimento comunista ficava assim preparado para as 2 eventualidades. Se o romancista viesse a ser ignorado no Ocidente, já estava garantido seu lugar na lata de lixo da história. Se fizesse sucesso, seria um sucesso do marxismo. Lembrando que o Solzhenitsyn, para quem não conhece esse autor, foi um indivíduo, um ativista político na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que passou décadas sendo transferido de kulaks a kulak, ou seja, aqueles campos de concentração, para prisioneiros políticos e escreveu o que é considerado até hoje um dos relatos mais fidedignos e mais cruéis acerca do que era a vida daqueles dissidentes políticos contra o regime comunista, né? Para quem não conhece, vou deixar também aqui na descrição, tem um livro assim, é um livro homérico, são mais de 1000 páginas, mas livro esse que inclusive concedeu ao Solzhenitsyn o Nobel de Literatura da época em que ele conseguiu divulgar esse livro após ter sido expulso, ou sumariamente expulso da União das Repúblicas Socialistas. O livro chama-se Arquipélago Gulag. É um livro assim fantástico. Confesso a vocês que eu não tive a oportunidade de ler o livro na íntegra ainda, mas já li algumas passagens, já vi alguns vídeos sobre o tema. E é um livro que certamente no futuro eu quero, quem sabe, provavelmente conversar com vocês. E aí o professor Olavo de Carvalho finaliza esse artigo. Abre aspas. A língua dupla caracteriza as serpentes no mundo natural, o diabo do reino do espírito e as ideias queridas da modernidade no mundo humano e histórico. Então isso, segundo o professor Olavo de Carvalho, é uma característica de todas as ideias modernas, especialmente essas ideias contemporâneas como marxismo, feminismo, gaysismo, todas essas ideias têm essa ambiguidade congênita no discurso. Então, por exemplo, feminismo. E aqui eu trago 2 exemplos recentes para vocês que me assistem, meus queridos e estimados alunos. 3, 4 dias atrás, uma doutora de prenome Nise Yamaguchi foi convocada para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito acerca da pandemia que acontece em Brasília, e ela foi sumariamente destratada e desmerecida frente a parlamentares do sexo masculino. Não se viu nenhuma movimentação de grupos feministas ao defenderem a doutora Nise Yamaguchi. Por que isso acontece? Porque a doutora Nise Yamaguchi não se prostra
diante de revolucionários marxistas e tampouco do movimento feminista. Quer ver um outro exemplo também mais recente? Um dia atrás, ou seja, hoje é sexta-feira, antes de ontem, o presidente Jair Messias Bolsonaro foi a público proferir um discurso em rede em cadeia nacional. Não quero aqui tratar sobre o que o presidente falou, mas sim sobre a consequência de sua manifestação pública em cadeia nacional. Panelaços. Vários panelaços foram registrados em todo o Brasil. E muitos políticos de esquerda foram os primeiros a irem nas suas redes sociais e dizerem e afirmarem alto e bom som que isso é uma prova de que a população brasileira não suporta mais o presidente Jair Messias Bolsonaro. Todavia, lembremos que alguns anos atrás, quando esses mesmos panelaços aconteciam durante as manifestações, durante os depoimentos, discursos públicos da Dilma Rousseff, até mesmo de Lula, o que é que a esquerda falava? Que somente ricos é que batem panela nas sacadas dos hotéis, nas sacadas dos apartamentos. Todavia, agora, como esse mesmo comportamento do panelaço, que é algo característico, inclusive, da América Latina como um todo, esse tipo de comportamento de revolta da população ao bater panela contra um determinado governante. A esquerda, a mesma esquerda que criticava os panelaços, pois dizia que apenas os ricos batiam panela, agora utiliza-se justamente esse mesmo expediente contra o governo atual. E aqui eu não quero de forma alguma defender o governo Jair Messias Bolsonaro. Estou apenas trazendo um fato para que vocês observem como é que funciona essa ambiguidade congênita do discurso entre os marxistas, revolucionários, feministas, gaysistas e outros tantos movimentos revolucionários do século XXI. O movimento gaysista também é um deles. O movimento gaysista ama, tem um certo, digamos assim, louvor aí a público, por exemplo, contra-atacar Israel, sendo que Israel é um dos pouquíssimos países ali do Oriente Médio, por exemplo, onde os homossexuais têm liberdade para praticarem a sua atividade, a sua vida da maneira mais adequada segundo os próprios, mas esses mesmos movimentos gaysistas atacam Israel, sendo que parecem defender países de teocracias islâmicas onde homossexuais são atirados de prédios simplesmente por serem homossexuais. Então, assim, poderia aqui passar horas e horas trazendo exemplos dessas ambiguidades congênitas ou desse tal duplo pensar, como bem cunhou George Orwell, que eu vou explicar mais adiante, pois é, de certa forma, um tema aqui desse nosso segundo artigo, chamado Língua Dupla e Estratégia. Esse publicado no O Globo, da data de 2 de fevereiro de 2002. Nesse segundo artigo, o professor Olavo de Carvalho inicia-se da seguinte forma, abre aspas. Os lugares comuns foram assim nomeados pelos retóricos greco-romanos que os comparavam a depósitos públicos de lixo mental, onde o mais pobre dos argumentadores poderia sempre encontrar alguma ferramenta usada que o tirasse do aperto no confronto desvantajoso com o adversário mais sábio. Cada vez que alguém lança a mão de um desses utensílios para dar impressão de pensamento quando não pensou coisa nenhuma, todo mundo sai perdendo. O idioma é lesado, a inteligência aviltada, a opinião pública ludibriada. No entanto, longe de mim desprezar a força dessas velhas armas, fala o professor Olavo. E ele continua. A potência inesgotável de lugares comuns, clichês ou frases feitas assemelha-se à do moto perpétuo. Quanto mais gastos, tanto mais persuasivos, quanto mais deslocados do assunto, tanto mais eficazes. Sua maior virtude reside precisamente em desviar a discussão de um tema difícil e mal conhecido para o terreno firme das banalidades costumeiras, onde as conclusões se produzem com o automatismo fácil das secreções orgânicas. O preço, evidentemente, é escapar por completo da questão em debate. Mas quem importa isso? A quem quer apenas dar a boa impressão. Então, assim, o professor vai mais adiante elucidar uma grande falha de nós, liberais, conservadores, até mesmo cristãos, quando participamos do debate público com um revolucionário marxista, por exemplo, ou até mesmo com todo e qualquer esquerdista, né? Porque essas pessoas não estão interessadas em participar do debate franco de ideias. Elas estão interessadas, então, somente em defender a sua ideologia revolucionária e não estão dispostas, essas pessoas, segundo o professor Olavo de Carvalho, a participar de um debate tal como ele deve ser organizado, tal como ele deve ser
gerido e administrado. Basta vocês observarem que, se você pontua, por exemplo, e apresenta através de dados, relatos fidedignos, diários e tantas outras verdades incontestáveis acerca, por exemplo, de como a esquerda sempre se associou com os genocidas e sempre foi causadora da morte de milhões e milhões de pessoas, esses mesmos esquerdistas dizem que você está sendo odioso para com os comunistas. Ou, o que é pior, o que acontece, por exemplo, hoje em dia, inclusive isso, alguns minutos atrás, antes do início de gravar essa aula no Twitter, pessoas zombando daqueles cidadãos que questionam, até mesmo se preocupam com a tal da ideologia marxista, comunista, revolucionária imperar em nosso país. Essa é uma tática muito comum da esquerda, dizendo, não sei por que as pessoas odeiam os comunistas, por qual motivo é que as pessoas odeiam o pensamento de esquerda. Então elas criam esse ódio visceral, apontando justamente o ódio que é o ódio que é intrinsecamente conectado aos próprios ideais revolucionários, a quem? Aquelas pessoas que aparecem publicamente e condenam esses mesmos ideais e esses mesmos pensamentos marxistas. É justamente o que o professor Olavo de Carvalho fala dessa língua dupla e que é, de certa forma, uma estratégia. Bastemos observar, por exemplo, que temos relatos fidedignos e incontestáveis de assassinatos sistemáticos por parte de revolucionários esquerdistas. Isso aqui não é uma invenção, não é uma locubração da minha mente geniosa, de forma alguma. Bastemos, por exemplo, vocês observarem um discurso icônico e memorável do próprio Ernesto Che Guevara, quando, em Assembleia da ONU, ele afirmou, em palavras de forma categórica, fuzilamos sim e continuaremos a fuzilar. Isso ele se referindo a quem? Aos cidadãos cubanos que não aceitavam a revolução propagada por Fidel Castro e pelo próprio Ernesto Che Guevara. Quando vocês vão observar, por exemplo, toda a crítica que se faz ao Hitler, ao nazismo, a própria solução final e o assassinato sistemático de milhões e milhões de judeus e outras minorias como negros, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes ou pessoas portadoras de necessidades especiais, todo esse ódio dedicado ao nazismo é mais do que justificado e mais do que necessário. Todavia, quando você observa o país ao lado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, há de se perceber que, durante o governo de Lenin, e mais especificamente no de Stalin, o assassinato sistemático dos opositores e daquelas pessoas, aqueles indivíduos que eram contrários aos ideais marxistas, eles eram da quantia de 5, 10 vezes mais do que o que foi perpetrado pelo governo nazista. E não quero de forma alguma dizer aqui, colocar como se fosse um simples número para você colocar na balança, mas apenas para informar que essas mesmas pessoas, esses mesmos indivíduos que cultuam esses assassinos, esses genocidas, tal como Fidel Castro, Mao Tse Tung, Stalin, Pol Pot e outros tantos, são os mesmos que se aviltam no sentido de, não, você não pode dizer que o comunismo matou milhões e milhões de pessoas, porque o capitalismo matou muito mais. Então, esse ódio à verdade é algo muito comum, mais uma vez, dessa mentalidade revolucionária marxista que tenta a todo momento ludibriar e, por que não, nublar o próprio debate público. E, mais uma vez, o professor Olavo de Carvalho faz referência ao George Orwell, abre aspas, quando Orwell disse que os comunistas inventaram um novo idioma no qual amor é ódio, paz é guerra, sim é não e não é sim, ele não exagerou em nada. E aqui o professor Olavo de Carvalho, mais uma vez, faz referência ao livro 1984, livro esse que eu citei há alguns minutos atrás, que eu tenho aqui em mãos, que vai falar sobre uma distopia, ou seja, um lugar fictício, um cenário onde 3 nações ou 3 grandes continentes estão sempre em conflitos, e vai contar sobre um estado totalitário onde o personagem central, chamado Winston, vive em volta a esse mundo distópico, que é, de certa forma, uma crítica aos próprios regimes totalitários. E, assim, leitura mais do que recomendada a todas as pessoas que querem entender um pouco como é o mundo atual, é óbvio. O George Orwell escreveu esse livro em 1948, daí inclusive vem o trocadilho, né? A troca de palavras, de números, perdão, né? 1948 e transformou em 1984. Mas a história presente nesse livro
nunca se fez tão atual como o mundo que nós vivemos atualmente. Vou deixar claro mais uma vez a recomendação a todos os interessados. E o próprio George Orwell, ele mesmo que cunhou um conceito chamado duplo pensar, que é um pensamento recorrente a todos os revolucionários marxistas. E eu permita-me ler aqui para vocês o próprio conceito de duplo pensar cunhado pelo George Orwell e observem vocês, meus queridos e estimados alunos, como você vai conseguir refletir e enxergar algum amigo seu ou colega, até mesmo um conhecido revolucionário marxista nessas palavras. Abre aspas. Duplo pensar é o ato de aceitar simultaneamente duas crenças, mutuamente contraditórias como corretas, muitas vezes em contextos sociais distintos. Sabe aquele indivíduo que é revolucionário socialista, mas não abre mão dos louros do capitalismo? E esse é o duplo pensar. Sabe aquele indivíduo, por exemplo, que se afirma ser cristão, ao mesmo tempo que defende ideais comunistas, sabendo ele, ou se não sabendo, o que é pior, que a própria Igreja Católica já condenou ex cátedra aqueles indivíduos que professam ideologias revolucionárias, tal como o socialismo, o comunismo e até mesmo o liberalismo? Então, ou seja, são indivíduos que sabem que as ideias que eles defendem são diametralmente opostas, mas eles conseguem viver nesse mundo paralelo defendendo, por exemplo, aborto e sendo cristãos. Só para citar aqui um exemplo, para talvez ficar mais claro a todos vocês, né? Foi George Orwell, mais uma vez, quem inventou esse conceito de duplo pensar no seu romance, na sua novela distópica chamada 1984, né? E o próprio professor Olavo de Carvalho diz que a direita, os liberais, os conservadores, até mesmo os cristãos, erram ao participar do debate público com esse tipo de pessoa, com esse tipo de indivíduo revolucionário, porque acham que vão conseguir mudar o pensamento deles usando regras, por exemplo, de lógica, regras linguísticas ou coisa que o vale. O que, segundo o professor Olavo de Carvalho, não é, pois ele mesmo afirma: para o revolucionário, abre aspas, todo discurso público, sobretudo eleitoral, é apenas utensílio. Utensílio tão provisório, tão descartável, quanto uma tira do papel higiênico ou uma camisinha. A conquista definitiva do poder, o controle absoluto do Estado, a destruição completa das oposições, tais são hoje, como sempre, os únicos objetivos daqueles que se dizem esquerdistas de um novo tipo. Então, assim, como é que você vai debater com uma pessoa revolucionária, marxista, feminista, gaysista, abortista ou qualquer outra ideologia revolucionária da contemporaneidade, sabendo que o que ela quer é justamente a destruição do mundo que você está defendendo? Ou seja, ao participar desse debate, você já está dando justamente munição e espaço para que essa pessoa possa falar. E aí talvez alguns de vocês, meus queridos estimados alunos, estejam se perguntando: tá, professor, mas qual é a dica do professor Olavo de Carvalho para isso, para combater esse tipo de comportamento revolucionário marxista? E aqui, mais uma vez, eu fiz aqui uma anotação, eu não posso esquecer de comentar sobre isso. Querem ver mais um exemplo fatídico a respeito de como os revolucionários marxistas enxergam os opositores? Em 2015, um indivíduo de prenome Mauro Iazzi, na época candidato a presidente pelo Partido Comunista do Brasil, professor da UFRJ, professor universitário, ou seja, um indivíduo que recebe dinheiro público para lecionar disciplinas numa universidade, numa instituição de ensino pública. Esse vídeo circulou o Brasil inteiro, inclusive eu vou fazer questão de colocar aqui na descrição desse vídeo, onde o Mauro Iazzi, esse indivíduo abjeto discursando para a sua pleiade de revolucionários marxistas, fala que não existe diálogo com a direita revolucionária conservadora. Não existe. Segundo ele, o que existe é um bom paredão, uma boa bala, um bom tiro, uma boa cova. Essas são palavras do Mauro Iazzi sendo direcionadas a todas aquelas pessoas que se opõem aos seus ideais marxistas, revolucionários. E como é que você participa de um debate com uma pessoa que quer o seu fim, que quer a sua destruição? O professor Olavo de Carvalho, de maneira muito clara, transparente e lúcida, deixa muito bem embasado aqui nas suas palavras que não existe um debate amigável com quem quer lhe destruir. Não existe. Não aceite participar de um debate com uma pessoa que, no fundo, o que ela quer é o seu fim, a sua destruição. E que na primeira oportunidade que ela tiver, ela sim ou fará. E aí o professor Olavo de Carvalho conclui: não.
A perfídia esquerdista não será jamais vencida por meio de tímidas mordidas nas beiradas. É preciso feri-la no coração. E esse coração chama-se estratégia. E aí o professor conclui de maneira arrematadora. Ou a desmascaramos ou nos conformamos em vir a ser governados por um Pol Pot, um Fidel Castro ou um Kosoku e outros tantos revolucionários. Então, assim, e aí, o terceiro e último artigo, para fecharmos essa tríade de artigos acerca desse tema que muito me interessa, e peço perdão se me tornei um pouco mais longevo do que o usual, mas é um tema que a mim, como um linguista e um professor de letras, muito me interessa, essa questão psicológica presente no discurso, na análise do discurso nas palavras. O professor encerra com um artigo chamado Como Debater com Esquerdistas, publicado em 2007, na data de 20 de junho, onde o professor inicia-se de maneira muito breve, muito sucinta, dizendo e afirmando categoricamente o seguinte, abre aspas, os liberais e conservadores deste país nunca vão tirar o pé da lama enquanto continuarem acreditando que nada mais os separa dos esquerdistas senão a divergência de ideias, apta a ser objeto de polidas discussões entre pessoas igualmente honestas, igualmente respeitáveis. A diferença específica do movimento revolucionário mundial é que infunde em seus adeptos, servidores e mesmo simpatizantes uma substância moral e psicológica radicalmente diversa daquela que circula nos corações e mentes da humanidade mortal. Ou seja, como é que você vai debater com um indivíduo que acredita ser o portador, o farol, o guia, o norte de um processo revolucionário que ele mesmo compreende que ele não pode ser julgado pelo plano terreno, pois ele caminha rumo a uma revolução paradisíaca, uma revolução salvífica, de trazer o paraíso celeste divino para a Terra. Como? Como é possível um debate com um indivíduo que pensa dessa forma? E o próprio professor vai nos dizer aqui, mais adiante nesse mesmo artigo, que um erro dos liberais e conservadores é justamente seguir o jogo dos esquerdistas, é fazer parte desses debates achando que eles, no caso, os revolucionários, vão aceitar todo e qualquer argumento que você apresentar contrário a eles. Quando, na verdade, eles vão se aproveitar desse argumento e desse mesmo espaço que você concedeu a eles para participar de um debate público, para jogar contra você a sua verborragia intelectual, marxista, revolucionária, gaysista e outras tantas ideias revolucionárias que acabam, de certa forma, a ocupar a nossa contemporaneidade. Porque o que todos esses indivíduos têm em comum é justamente um apreço à sua revolução, ao processo revolucionário por si mesmo. E não necessariamente uma busca pela verdade, não necessariamente uma busca pelo conhecimento. Pois esses indivíduos acreditam estar, inclusive, acima do bem e do mal. Como é que você pode debater com uma pessoa que acredita que não pode ser julgada pela atualidade, pelo cenário atual, mas sim pelo processo revolucionário futuro, que há de vir a acontecer na ótica dessas pessoas? E aí o professor conclui de maneira assim, mais uma vez, é impossível não concordar com o professor Olavo de Carvalho. E lembrando, ele falou isso aqui, ele escreveu esse artigo em 2007, ou seja, mais de 10 anos atrás. Abre aspas. E caminho para a conclusão definitiva, meus queridos e estimados alunos. Você não pode derrotar o revolucionário mediante o simples argumento. A eles é preciso acrescentar o desmascaramento psicológico integral de uma tática que não visa vencer debates, mas usar como instrumento de poder até mesmo a própria inferioridade de argumentos. Em cada situação de debate é preciso transcender a esfera do confronto lógico e pôr à mostra o esquema de ação em que o revolucionário insere a troca de argumentos e qual o proveito psicológico e político que pretende tirar dela para muito além do seu resultado aparente. Mas isso quer dizer que o único debate eficiente com esquerdistas é aquele que não consente em ficar preso nas regras formais do confronto de argumentos e que se aprofunda no desmascaramento psicológico completo e impiedoso. Provar que um esquerdista está errado nada significa. Você tem é de mostrar como ele é mau, perverso, sincero, falso, deliberado e maquiavélico, por trás de suas aparências de debatedor sincero, polido e civilizado. Faça isso. E você fará essa gente chorar de desespero, porque no fundo ela se conhece e sabe que não presta. Não lhe dê o consolo de uma camuflagem civilizada, tecida com a pele do adversário ingênuo. E assim,
Eu mesmo que já tive a oportunidade de participar de debates pouquíssimas vezes com personalidades e com pessoas de esquerda, é exatamente isso que o professor Olavo de Carvalho compartilhou conosco aqui nesse seu artigo escrito em 2007. Eu lembro-me, uma certa vez, uma certa ocasião, há 5, 6 anos atrás, talvez, eu tive a oportunidade de debater com uma professora muito conhecida aqui nos círculos da esquerda aqui no estado de Sergipe sobre a reforma do ensino médio à época colocada em prática pelo governo do Michel Temer. Então, acho que tem 3, 4 anos, para ser mais exato. E eu, já imaginando que essa professora não iria sequer se dar ao trabalho de ler o projeto de lei divulgado na época pelo governo Michel Temer, eu fiz questão de levar tanto um para mim, que eu já havia lido, me preparado para o debate, afinal de contas esse era o tema central, quanto levar um para a própria professora. O debate aconteceu de maneira mais amigável possível, se é que isso pôde existir, mas pouquíssimas foram as vezes que eu me senti tão ultrajado ao participar de um debate com uma pessoa, com uma professora universitária, que sequer se deu o trabalho de ler o tema principal do debate. E isso ficou facilmente, assim, foi perceptível de todas as pessoas que lá estavam assistindo esse debate. Até o ponto que ela, sem encontrar uma saída para contra-argumentar os meus posicionamentos em defesa da reforma naquela época do ensino médio, dessa nova formulação do ensino médio na época proposta pelo governo Temer, ela chegou a afirmar que eu não deveria sequer ser professor e que meu diploma deveria ser cassado. Ou seja, a pessoa, no caso essa professora cuja qual estou fazendo referência, não conseguiu me vencer através dos argumentos sólidos cuja qual eu havia apresentado. Então o que é que ela faz? Ataca e vilipendia o meu próprio diploma. Diploma esse que foi concedido, inclusive, pela mesma instituição que concedeu o diploma a essa mesma pessoa, que é o Ministério da Educação. Então, assim, participar desses debates com esquerdistas, revolucionários marxistas, é sempre ter muito zelo e cautela com as palavras que você vai falar e não achar que eles estão ali dispostos a vencer você através do argumento, através da razão, pois o argumento cuja qual eles irão se agarrar do início, durante o meio e até o final do debate é sempre uma ótica, partindo de uma ótica revolucionária e nunca uma busca pela verdade, tá? Fica aqui apenas essa minha anedota, compartilho com vocês essa minha história pessoal para que vocês reflitam acerca disso quando vocês tiverem a oportunidade, se é que, porque uma coisa que eu também percebo nesses últimos anos, cada vez mais a esquerda se refuta a participar de debates públicos. Talvez tenha percebido que não tem argumentos sólidos suficientes para participar e fogem. Tanto é que agora a própria direita, os liberais e conservadores estão começando a criar debates entre si mesmos, né? Tal como, por exemplo, alguns dias atrás, um debate entre o Caio Coppola e o Kim Kataguiri aconteceu. Então, assim, já que a esquerda não debate, a direita começa a debater com ela mesma. E, a meu ver, isso é bom. Permitam-me comentar brevemente sobre isso, porque enquanto a esquerda foge do debate público, ela pode até fugir durante vários momentos, mas chegará um momento derradeiro onde a esquerda precisará debater publicamente os seus posicionamentos em público e na frente de milhares e milhões de pessoas. Toda vez que a esquerda, toda vez que os militantes de esquerda se recusam a participar de debates públicos, eles perdem a oportunidade de treinar, de participar desses debates. De certa forma, na minha ótica, uma oportunidade de você treinar os seus argumentos, treinar os seus posicionamentos políticos, ideológicos, frente a uma plateia que muitas das vezes não é simpática às suas ideias. Justamente treinar esse poder de convencimento. Enquanto que a direita continua a praticar a sua habilidade em debate, a esquerda foge. Isso, ao meu ver, é muito bom para nós liberais, conservadores, cristãos e todos aqueles que, assim como o professor Olavo de Carvalho e a minha humilde pessoa, comungam desses ideais de liberdade, prosperidade, até mesmo a nossa própria fé cristã. E assim, meus queridos e estimados alunos, concluo essa nossa aula de hoje, claro, convidando vocês a refletirem sobre o poder da importância das palavras no controle de uma sociedade, no controle de uma nação. A esquerda já percebeu isso muito. Basta vocês observarem essa nova ideia aí da linguagem neutra ou da ideologia de gênero que está sendo impregnada na própria gramática portuguesa. Isso nada mais do que é, mais uma vez, uma forma de cercear o pensamento. E isso, mais uma vez, não é algo novo, não. O próprio George Orwell, já em 1948, alertava sobre isso, como regimes totalitários irão sempre que possível controlar a língua, pois se você controla o idioma escrito, você controla, antes de mais nada, de maneira prévia, o que as pessoas vão pensar. Porque a escrita nada mais do que é, antes de mais nada, surge do nosso pensamento, surge da nossa mente. E se você controla o que você pode falar, o que você pode escrever, você automaticamente
consequentemente vai controlar o que as próprias pessoas podem pensar. Gente, assim, eu poderia passar horas e horas falando de razões e motivos pelo qual você deveria ler esse livro do George Orwell, 1984, mas deixo aqui na descrição, claro, a todos os interessados. E assim, meus queridos e estimados alunos, agradeço a atenção de vocês. Nos vemos já nesta segunda-feira com mais uma aula, onde nós iremos finalmente avançar aqui, depois desses 2 meses estudando sobre Revolução, sobre um outro tópico abordado pelo professor Olavo de Carvalho, chamado inteligência, em italiano, mas pode chamar de máfia. Esse vai ser o tema dos artigos que iremos discorrer nas próximas aulas. Agradeço a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela longevidade dessa aula, mas é um assunto que a mim me é muito caro e me é muito interessante, mas eu espero que essa aula tenha servido para você de alguma forma. Considere, por favor, deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam livros e etc. E o trabalho intelectual desenvolvido tanto por mim, pela minha esposa aqui nesse humilde espaço no YouTube. Vejo vocês nos próximos vídeos, que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima, meus queridos e estimados alunos. Tchau, tchau, pessoal.